Bom dia a todos, eu sou o Sérgio. Venho apresentar, falar da matéria através da apresentação do meu trabalho. Vou-vos mostrar bastantes imagens, algumas imagens, e tentar que através dessas imagens nós possamos ver como é que se trata a matéria. Como é que se trata a matéria? Bom, vamos ver. Obrigado pelo convite à Tânia e parabéns aos colaboradores. Vou-me introduzir um pouquinho, só que estudei nas Belas Artes de Lisboa, curso de escultura. Não terminei, porque a certa altura também não encontrei muita vontade de continuar o programa, porque me interessei por uma experiência autónoma e a partir daí fui fazendo as minhas pesquisas. Então eu vou-vos apresentar algumas exposições e obras e falar através delas das minhas experiências com a matéria. Isto é uma exposição que foi feita em 2012. Say what you have to say, put it on the table, walk away and see what it does. E eu, a convite de duas artistas, colegas, que estão a estudar no estrangeiro, elas diziam como se trabalha mal em Portugal e isso era uma questão importante para elas e convidaram-me para participar com elas nesta exposição. E o que é que eu queria pôr na mesa, pus no chão, basicamente, nesta exposição. Eu fui buscar um pigmento amarelo, que lamentavelmente não tem aqui a imagem do local, e diluí para aplicar no chão. Este foi um dos primeiros passos para, como eu precisava trazer um ambiente para dentro de um espaço de apresentação e neste caso a minha sugestão era criar uma arena, uma atmosfera para receber os colegas e interessava-me também o aspecto de criar uma atmosfera através dos materiais. Eu não sou muito falador, peço desculpa, espero que estas imagens possam ajudar. Este processo de trabalhar com a matéria surge, com a terra em específico, surge depois de frequentar o curso de cerâmica, a disciplina de cerâmica, nas Belas Artes, com a professora Virginia Frois, e a certa altura deixei de ter acesso aos fornos cerâmicos e às condições da faculdade, mas interessava-me na mesma a manipulação das argilas. E então fui à procura da argila nas zonas comuns que eu conheço. Através de passeios fui começando a identificar pastas modeláveis sem um critério científico e sem saber o que é que elas iam dar. Desse processo de experiência de colheita de argilas e blocos de terra compacta, fui modelando e criando objetos. Aqui é uma exposição que se chama Os Seres Sensíveis nos mundos da forma e no mundo do desejo, e são peças todas de barro cru, e o que me interessava era as cores das argilas. Depois há outros aspectos que talvez eu não seja capaz de explicar. Aqui é eu faço as colheitas através de passeios, trago na minha mochila os equipamentos para recolha e tudo. E aqui eu tirei um pedaço deste barro amarelo, adicionei este elemento para... Pareceu-me bem, desculpem. Esta é uma peça feita na mesma exposição com um barro colhido sem ser tratado, uma terra, e
Esta imagem vem do homem antigo, dos primeiros homens, não sei exatamente qual seria, já não me lembro. E eu fiz este relevo neste barro, com esta terra, para falar do que está debaixo da terra, um pouco, da arqueologia, esses aspectos interessavam-me, juntamente com a manipulação do material. Esta foi a primeira peça que eu fiz sem saber o que material é que estava a usar. Uma terra negra que encontrei. Isto está só seco ao ar, está cru, nunca foi cozido. Portanto, deixei de explorar a argila somente, mas já a terra crua. Algumas peças. Isto é um bloco de um aglomerado cor-de-rosa, que foi modelado com serrote. Outras peças. Este ao meio já foi o processamento, a peça circular em baixo, já foi a diluição deste barro cor-de-rosa. Esta matéria foi passada a ser assim. Vista da exposição. Ao fundo, a peça que foi um bloco compacto de terra foi modelado com serrote. Ao fundo tem os resíduos. Achei interessantíssimo o aspecto do resíduo. Não é resíduo, que na verdade é sempre matéria, como dizia a Viviane. Achei super interessante. E aqui também é utilizar a terra e manipular. Bom, e é tudo reversível para a natureza. Muitas destas peças derreteram à chuva ou voltaram a ser depositadas na terra. Ok, isto é... Ok. Portanto, os seus sensíveis nos mundos da forma e do desejo. É feito tudo com terra. Também como reação à mecanização e aos processos tecnológicos aos quais não me dou bem, então procuro uma linguagem para criar o meu próprio caminho. Vou mostrar também algumas imagens de outros materiais orgânicos que são matérias. No fundo, isto são ervas que cheiravam e eu fui pendurando no meu espaço. Este é um tronco de eucalipto. Como é que ele pode me ser útil? Fazendo ele um tripé, eventualmente. A matéria vai sendo feita à medida do serviço que eu pretendo, né? Utilizada. Que é um tronco de cedro, que eu nunca soube muito bem que destino dar, então fiz-lhe uma pega. E aqui tinha a questão do peso, de ter sempre a matéria e ter a acumulação de matéria e transportabilidade, peso. Aqui são, mais à frente, algumas peças, isto é tudo argilas, com mistura de outros elementos. Parece uma travessa de doces, foi isso que mais ou menos que eu imaginei. Isto são estas cores utilizadas, diluídas e aplicadas em látex. São uma grande variedade de tons. Os azuis são artificiais. Ou não conheço a origem. Do processamento destas matérias sobram sempre uns pedaços que depois podem, mais tarde, virão a ser utilizados como englobes. Espero poder mostrar isto. Isto é a reciclagem de uma gaveta com uma paisagem e é a reutilização de um material que contém uma paisagem. Isto aconteceu em 2012. Seguidamente, mostrava a exposição organizada por um colega, também Júlio Relaça, para um centro cultural do Cartacho, que chamava-se O Peso das Coisas.
A minha ideia passava por utilizar agora os resíduos das terras recolhidas, diluir e, neste caso, adequar-me ao espaço da exposição, que era um pavilhão, uma sala muito bonita. E aqui foi a diluição dos pigmentos e através destes motivos que eu achei pertencerem à lógica daquela terra, do Cartaxo, aqui no caso de uma vinha, um rabo de cavalo, eventualmente, um homem, um alambique, e à esquerda uma ferramenta agrícola. Isto aqui, a matéria foi processada, diluída e aplicada. Depois tem uma vista, isto é visto do interior. Infelizmente não tenho fotos melhores do exterior, por exemplo, porque a fachada dava para a rua e o interessante é que estas matérias chegassem ao público. O pormenor e o projeto começou assim. No caso da matéria da argila, dos barros servirem como cor, fui utilizando a matéria esta matéria natural, porque é sempre devido ao interesse pelo que é natural, um pouco, salvo nesta ocasião em que fui convidado para uma residência em Lisboa e não havia uma definição muito clara do que queria, como ia ser a residência. Então estava-se a desmontar uma exposição anterior, estava cheia destas placas de gesso. Eu reaproveitei estas placas de gesso e utilizei pigmentos para, através desses resíduos, dar-lhes a retomar a vida para o outro lado. Pois alguns elementos que vão sempre tendo a necessidade de juntar matérias para criar uma atmosfera, um ambiente, que é uma matéria viva. Trabalho em progresso. Isto foi como eu estive no espaço, fui juntando alguns materiais e fui variando um pouco por lá. Sempre utilizando os pigmentos, salvo o azul. Deixa eu ver aqui. Esta é a vista do espaço onde eu estive a trabalhar, procurando que os elementos transfiram sempre uma qualidade de estranheza, não sei, qualquer coisa. Aqui é um tronco de árvore, foi depois colorido. Para mim isto é... Neste caso não vou explicar bem. Ok. Depois desta intervenção, fui convidado para uma exposição que chamei Apanha uma pedra e atribui-lhe valor, para falar de temos que ser nós a encontrar o valor das nossas relações com o mundo. Há uma série de intervenções com argilas diluídas. Isto é um disco feito com almagre, que na altura ainda não sabia bem a simbologia e continuo sem saber muito, mas o almagre está cheio de simbologia e uma terra vermelha era um disco que fazia a relação do espaço interior com o exterior. A matéria ali volumétrica.
Aqui são novamente pigmentos utilizados sobre a arquitetura, a apropriação da arquitetura para fazer um espaço familiar, criar uma intimidade. Coisa muito percepcional, de sentir, andar. Uma imagem onde se vê parte destas intervenções. Esta era uma primeira secção do espaço e as intervenções foram feitas com as tintas sobre o espaço arquitetónico, digamos. Depois havia uma passagem, um corredor para umas salas inferiores, onde eu fui colocar objetos que recolhi e transformei de materiais sempre naturais, orgânicos, que era uma pequena brincadeira sobre o vidro, que chamei toalhas. Basicamente era uma pincelada. Estas transparências também permitiam haver relações no espaço e as matérias alongavam-se de certa maneira. Aqui uma das salas era a sala branca e aqui são objetos recolhidos e com um pequeno apontamento. Canas, varas que serviram para caminhadas, materiais encontrados em lugares que tinham simbolismo da experiência do caminhar, totalmente. O chão foi pintado com um pigmento branco que eu encontrei no sítio. Não sendo claro, isto é uma acumulação de pequenos lugares que eu vou estabelecendo, onde vou recolher as matérias. Depois passam para aqui. A sala ao lado era a sala amarela, tinha peças argilas. O chão foi pintado novamente de amarelo. Criar uma base, um ponto mais íntimo, intimidade, sempre um pouco à procura um espaço mais confortável. O chão foi pintado e foram colocados objetos sobre ele. Os objetos são diversos e alguns desenhos foram feitos também no chão. Havia aqui pedras, havia blocos de terra, havia terra processada, modelada. Estas bolinhas têm descrito os sítios onde foram colhidas, são sítios próximos. Este objeto aqui à direita é um bocado de um cato, a flor de um cato, que me pareceu bem trazer para aqui. Aqui eram umas ervas, como vi ao início, havia umas ervas a secar, isto já são umas ervas trituradas, também fragrâncias, para trazer sempre o ambiente natural para um ambiente artificial. Um bloco de terra à vista do espaço. Esta peça ao fundo é uma acumulação de terras. E aqui alguns materiais mesmo em terra e pedrinhas, terra da floresta. Bom, a conversa vai ser um pouco em torno destas imagens e tentar isso vos mostra a minha relação com a matéria, ou como é que se... Havia alguns aspectos que eu não sou capaz de discutir aqui com vocês. Precisava de algum tempo e de perguntas e respostas. Isto é uma terra engraçada, azul, que encontrei na Serra de Sintra. E bom. Isto é um rolinho de... Achei piada, que eram umas folhinhas de eucalipto. Parece uma $5 ou uma coisa assim.
mas no entanto o sentido foram apanhadas para servir. Bom, é um rolinho de folhas de eucalipto. Pegamos por aqui. Ok. Esta exposição chamava-se Apanha uma pedra e atribui-lhe valor. Portanto, penso que ele elucida. Esta é a tal peça feita de vários barros comprimidos. Do exterior via-se a bola de almagre que vinha para a rua. Os sítios que inspiram, isto aqui, as matérias naturais, são a Serra de Sintra, chamada Pedra Amarela. E paisagem que eu recorro frequentemente para estar lá, próximo da natureza, na zona de Cascais. E aqui uma última peça que também foi das iniciais, que era matéria e uma pega. Este trabalho depois teve algum reconhecimento, foi apresentado no Porto. Estas terras, sempre seguindo o título Os Seres Sensíveis no Mundo da Forma e do Desejo. Aqui no espaço expositivo, algumas das mesmas peças. Ao centro tem uma espécie de empada. Isto é uma espécie de coroa, uma flautinha. Peças com impressões digitais. A importância de... A matéria já transmite a manualidade, mas mais. Pormenor. Estas eram as peças agora vistas individualmente. É uma terra cor laranja que tinha umas pepitas castanhas. Foi espalmado. Isto é um barro roxo encontrado na zona de Torres Vedras. E com uma pequena apontamento, um outro barro amarelo. Esta peça misturei-lhe cabelo, o meu corte de cabelo foi incluído na pasta. Os dedos um pouco, a imagem daqueles os bichos fossilizados, um barro verde, bloco terra amarela, modelação de um bloco rosa. Isto através de uma telha de canudo fui chegando a esta figura. Um saco. Quando eu guardei a matéria, neste caso, que era a lama roxa, a rosa, eu chamo-lhe assim porque não sei o nome científico. Ele depois ficou com a forma do saco. E o saco era engraçado, dizia magnate. E eu sou bem interessado, porque o meu valor era mais esta terra do que qualquer outra. Uma espécie aqui com o vestígio de umas canas. Tal azul. Chamei nuvem, acho que sim. Uma fatia de bolo delicioso. E aqui uma empada, como há aqui em Montemor, mais ou menos. E peças, assim, vou ter que avançar um bocadinho. Vou sair daqui. Pronto, tenho visto um trabalho sempre à volta de matérias naturais e então eu depois vivemos a viver no Alentejo e eu distribuí aqui 3 categorias quando eu tive, a partir do momento que estive lá no Alentejo. O barro, porque fomos à procura do local onde estávamos, de uma argila que pudesse ser utilizada para a cerâmica, e demos com um lugar onde havia esta terra com esta aparência, foi experimentada e era uma argila boa. E neste caso
Este é um vale na encosta de um castelo. O barro foi extraído para fazer a barricada da barragem que aparece mais abaixo, a uns 500 metros. E toda a matéria que foi tirada deixou-nos perante esta matéria boa. Aqui vê-se ao fundo as diferenças e a profundidade a que este barro já está. Para a utilização da cerâmica, isto é um material para a utilização da cerâmica. Mais tarde tivemos um projeto de residências artísticas e chamámos alguns amigos artistas que vieram trabalhar neste sítio. No caso foi o João que está connosco aqui e ele fez uma peça modelando diretamente no terreno, utilizando a matéria. Este é o aspecto daquele espaço. Atribuí-lhe o nome aqui ao leopardo e ao barro com que o João trabalhou, passei a designá-lo por o barro com o nome do João. Uma questão de identificação dos lugares, para saber onde ir recorrer às matérias. Aqui já noutro local, uma argila rosa e roxa, numa zona mais litoral. E aqui algumas terras verdes, que talvez o Ricardo saiba que são, mas que foram utilizadas como tintas. Aqui um desenho, pintura, falando da paisagem, com as matérias da paisagem. Novamente. Aqui o caso do João. Podem ver que está a trabalhar diretamente no terreno. A matéria diretamente ali. Isto é durante o processamento das terras para a execução das peças. Isto por acaso apanhei esta foto. E que tem aqui a variedade das terras que foram utilizadas. E aqui alguns testes das cores que elas dão. Esta pasta eu chamei do barro e agora vou-vos mostrar como eu tive ao andar por cada lugar onde vou, gosto de me relacionar com o lugar e isso tem sido uma premissa mais constante. E neste caso eu fui para uma zona de Vila Viçosa e vou-vos mostrar mármores, como encontrei lá, zonas de extração desta matéria. Não é propriamente trabalho, mas podemos eventualmente chamar-lhe investigação. Isto é uma pedreira de mármore chamada de Estremoz. E esta pedreira vai de 110 metros, é a maior que existe na região. Podem ver o tamanho dos caminhões, tem uma dimensão interessante. E vai mesmo aos lençóis freáticos, é assim que chamam. Por vezes isso torna-se nocivo para o ambiente. Isto é o excesso de matéria que existe. São blocos de 500 kg, 1500 kg por aí em diante, uma montanha gigante. Tudo matéria que aos meus olhos é tudo potenciais esculturas, eventualmente, ou por si só já é bonito. Aqui a paisagem foi modelada pelo homem. Aqui um aspecto como uma paisagem plana do Alentejo foi sendo escavada e vai sendo transformada e durará imenso tempo. Depois forma pequenas lagoas, quando a extração vai a muita profundidade, a água sobe. E se não é bombeada, tem que separar a extração. Em alguns casos, a água fica com tonalidades incríveis, pela influência dos mármores. Será? É um sítio bonito, podem visitar. Pela escala, a confrontação de escala, e o material é bonito, e o sol brilha. E quando está escuro também tem imenso interesse. No meio deste pedregal, um barro bastante vermelho que já foi utilizado por mim para tinta. Outra imagem. O barro entre o mármore, a argila. Grandes composições, as estradas. Aqui um pedaço dessas matérias. Vou-vos mostrar também um pouco de outro material com que me confrontei, matéria, o xisto. Aqui numa zona arqueológica que é o São Miguel da Mota, o Templo do Indovélico. As fundações de um antigo templo, onde o xisto é utilizado para travar as terras. E aqui já eu trabalhei sobre o xisto, utilizando como um suporte para gravar.
E aqui com a cal e com um pigmento negro, pintei sobre o xisto. Uma peça. Este é um pormenor de uma zona onde há uma pequena extração de xisto. A matéria está assim, é lindíssima, tem cores incríveis. Situa-se em terreno landroal. Isto é a pesquisa contínua de materiais para depois passar aos trabalhos. Aqui para vermos a dimensão, não é tão profundo como as caves de mármore, mas saem peças muito bonitas. Aqui, este era para o que eu quero explicar. Bom, vou continuar a mostrar imagens da forma como foi desenrolando. Uma nova exposição em Espanha, onde levei novamente os materiais e agora vou falar. Estes materiais são novamente as terras, algumas já viram, outras não. Vou tentar explicar aqui através desta peça, por exemplo, que é inspirada num lugar de Jerumanha e é uma terra que foi processada, está crua. Isto é outra peça onde acumulei pequenas pepitas que a gente traz no bolso dos lugares. Tinha uma pasta e apliquei aqui. Aqui é outra pasta onde tem um dente de um animal, eventualmente ou de vaca, ou de ovelha, ou de cabra. Um dente. Aqui é uma peça. Este material eram os desenhos. Nós vivíamos com vários estudantes numa casa em Lisboa e arranjámos um rolo e fizemos imensos desenhos e depois a malta separou-se toda e eu guardei os desenhos, a maior parte deles, e outros processei. Fiz uma pasta de papel e ainda são os desenhos feitos por nós coletivamente que estão aqui empilhados nesta pirâmide. Portanto, aqui com material reciclado, reciclar do reciclar. Vamos encontrar mais à frente novamente a razão do reciclar. Uma peça de barro que teve à chuva e depois criou este aspecto de erosão. No fundo é o que se encontra, não é? Muito. Ok. Uma peça que já subiu novamente, mas é. Isto é uma pedra-sabão, a qual modelei isto porque foi a forma que estava a aparecer. E aqui é a combinação de todas essas pequenas peças. Depois, houve uma exposição num espaço em Lisboa, o Espaço de Montra, em que, depois de estar aqui no Alentejo, voltando para Lisboa, isto trata-se de um espaço que é uma loja que tem uma montra. O espaço que estava semi-devoluto foi recuperado pela Benedita Pestana, que se ocupa deste espaço e de uma escola de ensino de artes. Eu trouxe alguns materiais. Este cone é da piteira, encontrada aqui no Morro do Castelo, que eu depois pintei com tintas naturais, porque me fazia lembrar um djembe, de certa maneira, um objeto de percussão. E sempre qualquer coisa manual e rítmica foi o que eu quis fazer com este objeto. E meti-o ali, fiz uma cama de terra, recolhida na zona de Cascais, e esta parede pintei de azul, fiz vamos ver mais à frente, desculpem. A ideia era criar uma atmosfera própria, com matérias. Na montra em si, víamos a entrada. Na montra eu trouxe pedaços de arqueológicos que encontrei, pequenos cacos de cerâmica encontrados, numa zona que eu chamo de Trilho Branco, porque é um passeio onde, num determinado segmento, no meio do mato, há terra branca. Eu trouxe essa terra branca, que poucos dias antes tinha havido um incêndio, e esta pintura remete um pouco também para esse incêndio, a destruição desse espaço,
que não foi a destruição, simplesmente o fogo revelou o que havia por baixo da vegetação e tornou-se interessante também, que o fogo regenera, nos destrói, mas também nos dá a ver depois vamos a ver, nova perspectiva sobre um determinado sítio. Mais imagens do espaço. Isto era a vista do exterior. Chamava-se Inland View, vista para o interior. Portanto, as exposições, espero que esteja a fazer algum sentido no nível do que é o trabalho com materiais de uma forma rude. Aqui já na residência, aqui em Montemor, neste sítio, fui fazer mais alguma investigação e o que me interessou muito é o material arqueológico e o passado megalítico. E vou só mostrar esta peça que chamei Slippery Slope e é feita de cacos que encontrei aqui no Morro do Castelo. E o trabalho aqui tem a ver com a reciclagem da arqueologia, a reutilização dos cacos cerâmicos para lhe dar outra forma. Nesta peça eu juntei todos esses cacos porque os cacos em si transformaram-se novamente em matéria utilizável, foram colados e já incorporei outros elementos como escórias de ferro, ossos, tudo coisas da recolha, do passeio, de tudo pode ser utilizado. Para mim o que faz sentido é utilizar matérias. Isto aqui para mostrar o espaço arqueológico no castelo, a escavação, onde se vê imensos cacos. Eu não tirei os cacos daqui, não tirei do sítio arqueológico em si, tirei das redondezas. Creio que já estavam descontextualizados. Trouxe isto para mostrar o antigo espaço do castelo. Aqui já é durante um caminhar, numa barragem, encontrado esta zona cheia de escórias de ferro, escórias de fundição. E encontrar isto levou-me a viajar, a ir à procura de reconstituir o passado. E dei por mim cada vez a trabalhar sobre o passado e a arqueologia. Esta é a matéria, é o resíduo de fundição. Alguns de vocês conhecem. Que se encontrava assim no solo, aqui ao centro, no meio de xistos. E, bom, não havendo nada naquele sítio atualmente, eu consegui, através destas pistas dos materiais, tive a sensação do esforço e do esforço emprego pelo homem na colheita do minério e a sua transformação. Vou mostrar imagens da exposição feita das residências. Aqui, nas residências, a minha relação com o lugar e com as matérias. Neste caso, chamava-se, desculpem, a imagem não é a imagem final, mas é uma parede pintada na Galeria Municipal, com barro colhido no escoral. Ao investigar sobre o Montemor, todos sabemos, da existência das grutas do escoral. São as grutas muito antigas, com pintura rupestre, muito antigas, não sei dizer a data, mas podem investigar. E eu trouxe isto para, chamava-se a peça O Seu Tempo no Mundo. A matéria veio para o espaço da galeria novamente, desta vez pintado numa parede. A parede por si só já tinha uma beleza extraordinária. Aqui uma peça que tem a ver com os meninos, feito de barro. Pouco antes tinha-se inaugurado este espaço e aqui criar a relação com o lugar através da matéria do lugar. Isto simplesmente foi a separação da gravilha que existia no terreno e a criação de um ponto de referência ao centro. As cinzas foram utilizadas para um aspecto cromático, foi diluído barro e criou-se esta zona que a Liliana reconstruiu parcialmente. Isto tem
Um ano, exatamente. Depois diluiu-se. É uma intervenção no espaço. E depois de termos visto aquele xisto todo, eu tive a passar muito tempo a ver aquelas pedreiras, utilizei o material das pedreiras e compus esta obra que é Horizon and Surface. Uma peça é The Way, a outra é o Navigator, este com a barbatana. Este é o Obstacle. Matérias locais, falando sobre o local. As bases são de tijolo. Esta exposição está atualmente em Guimarães e tem um catálogo, se vocês quiserem ver, na mesa. Bom, depois os materiais vão-se sempre relacionando com os lugares. Fui convidado para outra intervenção noutro espaço. E aqui já estava a trabalhar em Alcavidez, na minha terra natal, digamos, em Cascais. Fui para um quintal do meu tio e fui lá apanhar o que é que havia lá de lixo. E dei-me conta que algum do lixo podia não ser exatamente lixo recente, nomeadamente estas telhas, que têm as impressões digitais. E depois fui-me dar conta que havia muitas telhas de canudo com impressões digitais. Um aspecto que eu achei interessante. E colhi estas coisas, estes materiais. Vou-vos mostrar um bocadinho disto, um bocado desta peça. Isto é encontrado no meio do mato. São os cilindros que aparecem, provavelmente, de terem sido extraídos. E eu fui a esta zona apanhar um cilindro que se vê aqui em baixo. E trouxe-o, arrastando por uma riba abaixo. Este cilindro depois foi integrado na exposição sobre este lugar, Alcavidez. Recolha de fragmentos, o aspecto da exposição. A exposição falava sobre um poeta de Alcavidez, Ibn Mukan, e aqui uma pequena a peça lá, podem ver o cilindro como foi lá parar. Novamente a utilização do pigmento amarelo, aqui uma pedra caiada depois de ter sido ponteirada. E aqui uma exposição de material arqueológico, um tapete. Ok. Bom, isto é como os materiais entram no meu processo criativo e pronto. Obrigado.